Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 12, do quarto trimestre, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 16, verdade prática, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que é assim, fascinante. É um conjunto de textos teológicos que tentam descrever uma das relações mais profundas que existem. A conexão entre o espírito humano e o espírito de Deus. Um tema denso, né? Muito. As nossas fontes são uma lição bíblica, sabe? Muito bem amarrada. Ela passa por trechos importantes de Romanos, Coríntios e Gálatas. E a nossa missão aqui é tentar mapear essa jornada espiritual. Quase uma engenharia reversa da fé. Exato. É tipo abrir o capô para entender como o motor funciona por dentro, como essa interação toda começa, como ela se desenvolve e, claro, o que ela produz na vida de alguém. E tem uma frase, lá em Romanos, que parece ser a chave de ignição para tudo isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que, será que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Essa citação é realmente o ponto de partida perfeito, porque ela captura a essência de tudo, né? E o mais interessante, segundo a análise que a gente tem em mãos, é que essa frase não descreve um evento único. Não há um raio que cai do céu e pronto. Certo. Ela descreve o coração de uma comunhão contínua. Aliás, a própria lição sugere uma palavra-chave para guiar nosso entendimento: comunhão. Tudo que a gente vai conversar hoje, cada etapa, cada conceito, tudo orbita em torno dessa ideia, de uma conexão viva constante. Um diálogo, não um monólogo. Exatamente. Um diálogo constante no nível mais profundo do nosso ser. Ok, então vamos desmembrar isso. Se é uma jornada, tem um ponto de partida. E o que me chamou a atenção nas fontes é que o início não é um evento grandioso, externo. Pelo contrário, começa com algo bem sutil e interno. Um despertar da consciência. O material que a gente está analisando cita João capítulo 16, que diz que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso é um ponto de partida bem introspectivo, né? Não é um show de luzes. É o holofote para dentro. Exato. Isso. Os textos descrevem uma sequência muito lógica. Começa com essa convicção interna, esse despertar para uma realidade espiritual, para a culpa, para a necessidade de algo maior. E depois? A partir daí, o Espírito age para gerar a fé. A fonte até especifica que isso acontece através da palavra de Deus, citando Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir. O passo seguinte, que é a consequência disso, é o que os textos chamam de regeneração. O famoso novo nascimento. Exato. E tem uma definição na nossa fonte que eu achei perfeita. É uma recriação interna, uma transformação de dentro para fora. Aquele espírito humano que na teologia desses textos estava morto, ou seja, separado de Deus, ele é vivificado, trazido de volta à vida. Espera um pouco. Então, o novo nascimento não é a linha de chegada, porque a fonte usa um termo que eu achei muito forte: pedagogia do espírito. Sim, pedagogia me soa a processo, a ensino, a algo contínuo. Isso sugere que o novo nascimento é mais como o primeiro dia de aula num curso que dura a vida toda. Eu não tinha pensado nisso dessa forma. É exatamente essa a ideia. E que bom que você destacou esse termo, porque ele é fundamental. Não é um evento isolado, é a matrícula numa escola. Essa pedagogia está ligada à necessidade de uma mente renovada, um conceito central em Romanos. Certo, a renovação da mente. Isso. E essa renovação é o que capacita a pessoa a não se conformar com os padrões deste mundo. E o nosso material detalha o que seriam esses padrões, né? Filosofias, ideologias, visões de mundo. Que são contrárias aos princípios divinos. Exato.
É aqui que entra uma distinção crucial que o apóstolo Paulo faz lá em 1 Coríntios, entre o homem natural e o homem espiritual. Ah, essa parte é muito interessante. O homem natural seria aquele que opera só com a lógica e os 5 sentidos. Isso. O texto diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do espírito porque para ele parecem loucura. Faz sentido. Elas precisam ser discernidas espiritualmente. É como, sei lá, tentar sintonizar uma rádio AM com um aparelho que só pega FM. Não tem compatibilidade. Boa analogia. E a renovação da mente, essa pedagogia do espírito, é o processo de instalar o receptor correto. É por isso que a fonte usa uma metáfora poderosa para descrever a ação do espírito. Ele atua como voz e luz. Voz e luz. Uma voz que guia e uma luz que ilumina os olhos do nosso coração, como diz em Efésios. Para que a gente possa finalmente compreender essas verdades que antes pareciam sem sentido. Ok. Então a mente está sendo renovada, o receptor está sendo ajustado. Mas como essa comunicação se manifesta no dia a dia? Vamos voltar para aquela ideia do testemunho de Romanos. Se não é uma voz que a gente ouve com os ouvidos, o que é? Como essa testificação acontece? As fontes parecem dizer que é uma convicção, uma certeza interna. Mas como isso se forma? O que é fascinante aqui é a analogia que um dos textos de apoio usa. Ela é muito poderosa porque nos transporta para o contexto da época. Ele usa o conceito de adoção na cultura romana. Adoção romana. Sim. Naquela sociedade, a adoção era um ato jurídico extremamente sério. Quando um filho era adotado, ele perdia completamente todos os direitos e dívidas da sua família biológica. Nossa! E ganhava integralmente todos os direitos de um filho legítimo na nova família. Ele se tornava herdeiro pleno, sem distinção. Uau! Então não é só uma coisa sentimental, de agora você faz parte da família. É uma mudança de status legal, com implicações reais. Exatamente. E o que é poderoso aqui é o choque cultural que isso representava. Para pessoas que viviam sob o peso do medo, da obrigação religiosa, de um Deus distante, ouvir que poderiam ser herdeiros plenos de Deus era uma ideia, assim, revolucionária. Barbaína. A fonte usa essa analogia para mostrar que a mudança não é só emocional. É um novo status legal e espiritual. A pessoa deixa a condição de escravo que vive com medo para se tornar filho com acesso direto ao pai, podendo clamar Abba Pai. Que é uma expressão de intimidade, né? Quase papai. Exato. O testemunho do Espírito, então, é essa confirmação interna e contínua dessa nova realidade, dessa nova e incrível identidade. Isso estabelece a base da relação nos momentos de clareza. Mas e o contrário? E nos momentos de total confusão, de angústia, quando a gente nem sabe o que pedir? Sim. O que me impressionou é que o material também aborda isso, indo para um nível de comunicação ainda mais profundo. Sim. E aqui a gente vê a comunhão na sua forma mais íntima. Estamos falando da intercessão do Espírito, descrita em Romanos 8. Essa intercessão acontece justamente quando a nossa capacidade humana, nosso intelecto, nosso vocabulário, chega ao limite. Quando as palavras somem. Isso, a pessoa está passando por uma situação tão complexa ou dolorosa que não consegue nem formular um pedido coerente. É nesse ponto que, segundo o texto, o Espírito intervém. Com gemidos inexprimíveis, a passagem diz. É uma imagem muito forte. É fortíssima. Significa que há uma súplica acontecendo no nível mais profundo que as palavras. É uma comunicação de espírito para espírito que, bypassa a nossa mente consciente. E não é um pedido aleatório, né? De forma alguma. A parte mais incrível é que o texto afirma que essa intercessão é feita segundo a vontade de Deus. Ou seja, é uma oração perfeita, alinhada com o propósito divino, feita em nosso favor quando nós mesmos somos incapazes de orar. Puxa vida. Tem uma imagem linda em Provérbios, também citada no material, que diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Essa intercessão é o Espírito usando essa lâmpada para iluminar e cuidar de recessos da nossa alma que nem nós mesmos conhecemos. Sabe, essa ideia de uma comunicação que transcende o intelecto é um gancho perfeito.
porque as fontes falam de outra prática que também desafia a lógica e opera de forma parecida, a oração em línguas estranhas. Ah, sim. Como isso se conecta a essa comunicação de espírito para espírito que você mencionou? Conexão é total. O texto-chave para entender isso é 1 Coríntios 14, onde Paulo diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O entendimento fica sem fruto. Isso. A explicação que a nossa fonte oferece é que nesse tipo de oração, a articulação das palavras é guiada diretamente pelo Espírito Santo. Então é o espírito humano orando em sintonia perfeita, sem a interferência ou o filtro da mente racional. Entendi. A mente não está processando o conteúdo da oração. Exato. Então, qual seria o propósito disso? Se a mente não entende o que está sendo construído? A edificação pessoal. O mesmo capítulo, no versículo 4, diz que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. É descrito como uma forma de comunhão espiritual que fortalece o homem interior. É como se fosse um canal direto para o espírito se fortalecer, se recarregar, mesmo que a mente consciente não esteja participando ativamente do processo. Uma ferramenta de construção individual, em nível espiritual. Perfeito. A fonte até menciona uma curiosidade do versículo 15, que Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Interessante. Mostrando que essa expressão podia ter uma dimensão artística de adoração. Entendi. Então temos todo esse trabalho interno acontecendo, a mente sendo renovada, o testemunho da filiação, a intercessão, essa edificação pessoal. Mas qual é o objetivo final de toda essa jornada? Isso tudo fica só no campo interno, da experiência pessoal, ou transborda para fora? Ótima pergunta. A impressão que os textos passam é que a prova real de tudo isso é algo visível. Exatamente. Todo esse processo interno tem um propósito externo. O material que a gente analisou conduz para o que ele chama de ápice da vida cristã, que é a manifestação do fruto do Espírito descrito lá em Gálatas, capítulo 5. Certo. E aqui está o ponto crucial. O fruto não é uma lista de tarefas a serem cumpridas. Não é um checklist de hoje preciso ser mais paciente. Não é algo forçado. Não. É o resultado orgânico, natural, de uma vida em comunhão com o Espírito. É o que acontece quando se deixa o Espírito guiar. E essa lista de virtudes é bem conhecida. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sim, e cada uma delas é a manifestação externa de uma transformação interna profunda. O amor que se doa, a alegria que não depende das circunstâncias, a paz que excede o entendimento. A paciência nas situações difíceis. Tudo isso, segundo os textos, é a prova visível de que o caráter da pessoa está sendo moldado à imagem de Cristo. A fonte define esse processo como a frase de Gálatas: viver e andar no Espírito. É a fé se tornando prática. Exato. É quando a santificação interna, progressiva, se torna visível no comportamento, nas atitudes, no tratamento com os outros. Fazendo uma retrospectiva do que a gente analisou, a jornada é realmente notável. Começa com algo quase imperceptível, um despertar da consciência, um sussurro interno. Daí, evolui para um processo educacional, uma renovação da mente, que muda como a pessoa enxerga o mundo. A partir daí, a relação se aprofunda para uma comunicação que vai além do intelecto, com o testemunho da filiação e a intercessão nos momentos mais difíceis. Isso. E todo esse processo interno, no fim das contas, culmina na transformação visível do caráter, naquilo que é chamado de fruto do Espírito. E tudo isso nos traz de volta àquela palavra-chave do início: comunhão. É o fio de ouro que conecta todas essas etapas. Uma não acontece sem a outra e todas dependem dessa conexão constante. Verdade. A conclusão da nossa fonte cita uma passagem poderosíssima de 1 Coríntios. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Essa união, essa fusão de espíritos é o que possibilita todo o processo.
E o material termina com um ponto teológico central, tirado de João, que dá o propósito final para tudo isso. E qual seria? Toda essa obra do Espírito na vida de uma pessoa tem um objetivo último: glorificar a Cristo. Fazer com que a vida da pessoa, suas atitudes e seu caráter reflitam a beleza do caráter de Jesus. Isso nos deixa com uma última reflexão. A fonte que a gente analisou hoje descreve uma comunicação espiritual que, em muitos momentos, opera além do intelecto, além da lógica. Fica o pensamento. Em um mundo que valoriza tanto a razão, os dados, o que pode ser medido e explicado, que espaço a gente dá para formas de compreensão e experiência que, segundo esses textos, operam em um nível muito mais profundo do nosso ser?